É um prazer estar com os irmãos novamente para dar continuidade aos nossos estudos em Zacarias. E hoje nós vamos começar a fazer ligações mais diretas com a igreja, porque o texto vai tratar disso, e ligações também com o livro de Apocalipse. O texto de hoje é um texto muito prático. Antes, porém, de entrarmos no nosso estudo, eu preciso relembrar algumas coisas. Zacarias, nome, significa o Senhor, ou seja, Yahvé se lembra. Yahvé se lembra. E Yahvé se lembra de quê? Yahvé se lembra de Gênesis 3,15, da promessa que ele fez, daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Yahvé se lembra de que o homem andava com ele no jardim do Éden. E então agora o anjo, ou o próprio Senhor, se acha aqui no livro de Zacarias, entre as murteiras. E a reconstrução do templo, a palavra tabernáculo, significa habitação de Deus conosco. Nós vamos ver isso, vamos ver essa interação de Deus com o seu povo e as figuras e o que representam, o que significam essas figuras. Ok, observamos nas aulas anteriores que a chave para entender Zacarias é Ageu, e que eles estavam reconstruindo o templo, que ficou 17 anos abandonada a reconstrução do templo. Ageu, capítulo 1, os versos 2 a 8. Isso é uma chave para entender a urgência do livro de Zacarias. E o pecado de Israel, que Zacarias está condenando, é a comodidade. Não podemos nos aquietar, nos acalmar, ficar tranquilo e vendo o mundo caminhar para o inferno. Não podemos admitir isso, que as pessoas estão se perdendo e nós, em nossas igrejas, tudo bem, só olhando para aquilo e não nos preocuparmos com essas coisas, não é? Então, estudamos também que o Senhor intercede por nós, porque nós não sabemos orar. E observamos na semana passada que o fato de não sabermos orar é que nos incentiva a orar, porque melhor do que eu para interceder diante do Pai é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele pega a nossa oração torta aqui e a apresenta de forma aceitável ao Senhor. Onde diz isso? A Bíblia diz lá na carta aos Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diz também que nós, Paulo dizendo, ele diz, nós não sabemos orar como convém. Não sabemos e pronto. Ok, então, Deus também, estudamos na aula passada, que Deus dá as necessidades. Vimos isso lá no livro de Amós, capítulo 4, verso 6, verso 8, verso 9, verso 10, verso 11. Deus dá as necessidades. E o propósito pelo qual Deus dá as necessidades é a conversão dos homens. A nossa vida toda foi escrita por Deus. O Salmo 139, o verso 16, diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados sem que nenhum deles existisse. Você acha isso pouco? Vamos imaginar, eu estou em uma pequena cidade aqui chamada Machado. Cada dia diferente, cada um dos habitantes, tem 40 mil habitantes aqui em Machado, cada um dos habitantes tem a sua vida escrita por Deus, tudo que vai acontecer durante cada momento do dia. E não tem duas pessoas com acontecimentos semelhantes, todas diferentes. Mas não é só isso. No Brasil, quantos habitantes no Brasil? 250, 230 milhões e cada um tem o seu dia escrito e determinado, de forma diferente, não tem dois iguais.
E quando eu olho para o mundo, são 7 bilhões e meio de habitantes. E dentre esses 7 bilhões e meio não há dois iguais. Deus escreve um dia diferente para cada um, experiências diferentes para cada um, e a cada um ele vai conduzindo para a promoção do seu bem, para a glória do seu nome, para a nossa edificação. Isso é impressionante. Não tem dois iguais em tudo isso. Tá bom, você acha que 7 bilhões e meio de pessoas é muita gente? Então, quantas gerações já houve neste mundo? E para cada um Deus escreveu todos os dias da sua vida, com experiências diferentes, com lições diferentes. Eu me alegro muito da minha vida depender de Deus. É muito melhor do que ela depender, se ela dependesse de mim mesmo. Muito melhor estar nas mãos de Deus do que depender da minha força, da minha argumentação. Então, eu não sei orar como convém, e o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. E então, Deus dá as necessidades para que as pessoas se convertam. E Deus dá a fome, diz lá em Amós, Deus dá a sede, Deus dá a praga na agricultura, Deus dá as doenças, inclusive essa pandemia, e Deus dá também a subversão da população, enche as cidades de bandidos, para que tudo isso nos faça correr para Deus, nos faça correr para Deus. Diz o texto de Amós, capítulo 4, verso 6, verso 8, verso 9, 10, 11, tudo mostra o mesmo ensinamento. E nós observamos isso na aula passada. Bem, se é assim, então essa grande necessidade aí, que foi a destruição de Israel, essa necessidade aí foi dada por Deus. Isso não foi surpresa para Deus. E por que que Deus mandou essa destruição? Por causa do pecado. Por causa do pecado do povo, por causa da negligência do povo. Quem enviou essa destruição de Jerusalém? Foi Deus. E observamos também que os cavaleiros lá, que encontramos aí em Zacarias e encontramos em Apocalipse, capítulo 6, são como o corpo de bombeiro, é o pelotão de Jesus Cristo que traz essas necessidades. E o cavaleiro do cavalo branco, lá no capítulo 19, verso 11 a 13 de Apocalipse, é Jesus Cristo. E é ele que comanda esses cavaleiros aí apresentados em Zacarias. É a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Tá? Então, estudamos também que o Senhor restaurará Jerusalém. E nós sabemos disso porque já lemos o final do livro. Que privilégio nosso! Não precisamos de ficar surpreendidos com nada. Podemos ir ao final do livro e ver a nossa vitória. E eu quero também pedir para que vocês mantenham na cabeça de vocês o seguinte, que no livro de Apocalipse tem duas mulheres. Duas mulheres. As duas têm nome de cidade. Uma chama-se Babilônia, e é chamada de a prostituta, a meretriz e a falsa igreja. E tem uma outra mulher também com o nome de cidade, é chamada de a Nova Jerusalém. E essa Jerusalém celestial é a igreja, é a verdadeira igreja, é a noiva de Cristo. Isso está dito com clareza, não é questão de interpretação, no livro de Apocalipse. Eu só estou pedindo para que vocês mantenham isso na mente aí no nosso estudo de hoje. Ok? Então, vamos à nossa leitura do texto de hoje. Diz-nos assim, Zacarias, capítulo 2, os versos 1 a 3. Tornei a levantar os olhos e vi,
e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E então perguntei, para onde vais tu? E ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. Os versos 4 e 5 agora. Ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ei, ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Canta, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. E então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Assim temos lido a palavra do Senhor. Oramos para que ele a inscreva em nosso coração, para que nós não pequemos contra ele. Bem, irmãos, nós temos o costume de medir as coisas e de medir as pessoas com a nossa vara de medir. Nós perguntamos quanto estudo a pessoa tem quando alguém chega à nossa igreja. Em que carro ele veio? Que cargo ele ocupa na prefeitura? Quanto de estudo tem a pessoa? Essas são medidas da vara de medir do homem, da vara de medir do homem. A pessoa é bonita de aparência, coisas assim. Mas nós precisamos, na verdade, aprender a medir com a vara de medir de Deus, como nós encontramos aí em Zacarias capítulo 2 e encontramos também em Apocalipse capítulo 11, no verso 1. Então, devemos fazer as perguntas seguintes: quão piedosa é essa pessoa? Quão humilde é essa pessoa? Qual é a sua posição? E então nós precisamos, a partir disso, deixar que as promessas do Senhor para nós, elas determinem a nossa expectativa. Senão nós olhamos só com a vara de medir humana e as possibilidades humanas. E então isso é muito pouco. Não representa nada. Nós nunca teremos visão da obra do Senhor. É preciso deixar as promessas de Deus corrigirem nossas perspectivas. Porque homens sonharam grande, porque homens tiveram coragem de começar coisas enormes, uma visão fantástica. É que o Evangelho
se espalhou pelo mundo. Pessoas acreditaram e pessoas ousaram sonhar. Então, nós temos que parar de medir as coisas com a vara de medir do homem. Deixe a convocação, aqui estão as divisões do seu sermão. A convocação de Deus despertar a urgência do seu trabalho. Não é para depois, não é para amanhã, não é para o ano que vem, é para já. E, por fim, a terceira divisão, e é isso que nós vamos considerar em cada uma das divisões, tá? Precisamos deixar a presença de Deus inspirar o nosso louvor em virtude daquilo que Deus nos faz sempre, de como Ele nos abençoa. Bem, nós observamos na lição passada que Zacarias teve 8 visões em uma noite. 3 meses após o primeiro sermão, Zacarias 1, de 1 a 6, o profeta então tem essas 8 visões em uma única noite. Zacarias aí já não era um homem novo, e isso o assustou muito. Ok, então vamos à nossa primeira consideração. As promessas de Deus devem corrigir as nossas perspectivas. Zacarias 1, no verso 16, e Zacarias 2, no verso 1. As promessas de Deus devem corrigir as nossas perspectivas. Às vezes a igreja nos manda para um campo e nós pensamos que aquele campo é muito pequeno, aquela igreja é muito pequena. Ou é por isso que você está aí, para desenvolver, para tornar isso um grande campo, uma grande igreja. E então crer nas promessas de Deus e corrigir as suas perspectivas com relação a tudo isso. Então, Deus tinha prometido reconstruir Jerusalém e restaurar a prosperidade do seu povo no final da primeira visão de Zacarias, em 1,16. E aí nós temos o ensinamento aí, Deus dizendo ao profeta: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. O cordel é a vara de medir, a corda de medir. E agora ele volta na visão do capítulo 2, com o mesmo quadro. Veja o verso 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E ele vai medir Jerusalém para ver qual é o seu comprimento e a sua largura. Está vendo? Então, Zacarias 1,16, e o fato volta em Zacarias 2:1. Por que ele foi medir? Ele queria saber o tamanho que Jerusalém era antes, para agora reconstruir Jerusalém na mesma proporção, para agora fazer aquilo. Essa era a sua fé, essa era a perspectiva dele. Ele foi medir porque ele acreditava que aquilo era a promessa de Deus se cumprindo. Então, perspectivas baseadas em medições totalmente equivocadas, tá? E ele vai medir a cidade, mas o anjo do Senhor, lembra-se de que eu disse que o anjo do Senhor é a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Ele manda o anjo intérprete de Zacarias, no verso 4, correr e falar com o jovem com a linha de medir, porque parece que a abordagem do jovem, ao avaliar as dimensões da cidade, a abordagem está completamente equivocada. As suas medidas, poderíamos dizer, estão todas erradas. E quanto à identidade do jovem, o jovem com a linha de medir não é muito clara, não.
mas parece provável que ele seja uma figura representativa do povo. O anjo do Senhor quer que o povo de Deus entenda que suas perspectivas são baseadas em medições completamente erradas. E a linha de medir é, por assim dizer, o emblema da sabedoria convencional, das expectativas humanas. Só que as expectativas humanas estavam erradas, estavam equivocadas. Vamos ver isso. Então, nós temos aí, ele disse, corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Importante, expressão-chave, as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que habitará nela. Assim será Jerusalém. De que ele está falando aí? Que cidade é essa de que ele está falando? Bom, não era certamente aquela Jerusalém destruída lá. Ele está falando daquela Jerusalém do livro que é mostrada e ampliada no livro de Apocalipse. E diz que essa cidade não pode ter muros. E por que não? Não pode por causa da quantidade de pessoas que iriam morar nessa Jerusalém. Agora, o povo de Israel que voltou era só 50 mil pessoas. Cabia muito bem em Jerusalém. Então, isso aí é uma figura de linguagem. E está mencionando a Jerusalém, que é a igreja. Tá? Abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7, no verso 9. Lá você encontra o cumprimento, em Apocalipse 7, 9, o cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis 15, no verso 5. Em Gênesis 15, no verso 5, Deus diz assim para Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. E Abraão falou, não tem jeito de contar. E Deus disse, é assim que será a sua descendência. Essa promessa aí está se cumprindo em Apocalipse 7, 9. É o ajuntamento de todos os salvos no céu. E aí o que ele vê nesse ajuntamento? Pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Esse é o cumprimento. Então, aquela promessa feita em Gênesis 15, no verso 5, agora está se cumprindo aí em Apocalipse. E Zacarias está falando dessa situação. Pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações vão habitar em Jerusalém. Multidão vai habitar em Jerusalém, então não pode ter muros essa cidade. Mas o agrimensor saiu com uma corrente, com uma linha de medir e com a vara de medir, achando que era só a Jerusalém terrena. Não, é a Jerusalém do Senhor. Nós precisamos adaptar a nossa perspectiva às promessas de Deus, à compreensão das promessas de Deus. E a promessa de Deus era desse ajuntamento de todas as nações na igreja, que é chamada de a Jerusalém. Então, é por isso que nós precisamos começar a entender isso. Ajustar. Acredita que Deus tem uma obra grande para você? Pensa nisso. E faça uma obra grande. Eu respeito muito o apóstolo Pedro, e eu sou agradecido a Deus pela vida do apóstolo Pedro.
Porque se Deus usou um homem como Pedro, Deus também pode usar a mim. Quando Pedro foi levado a Jesus Cristo, e então Jesus Cristo, ele chamava-se Simão, era em decorrência do nome do patriarca Simeão, uma homenagem a ele. E então, é muito comum esse nome de Simão em Israel. E Simão foi levado a Jesus pelo seu irmão. Quando ele chegou lá, Jesus chamou Pedro. E por que Jesus chamou ele de Pedro? Jesus o chamou de Pedro. Pedro significa pedra, coisa consistente, coisa firme, perseverança. É isso que significa Pedro. Só que quando Jesus chamou Simão de Pedro, Simão não tinha nada de Pedro. Ele era inconstante, briguento, às vezes, e nada perseverante. E então a pergunta é: por que Jesus chamou Simão de Pedro? Bem, eu quero fazer uma outra pergunta a você, antes de responder a essa. Você trata as pessoas com quem você convive, você trata essas pessoas pelo que elas foram? Você trata as pessoas pelo que elas são? Ou você trata as pessoas pelo que elas serão? Lamentavelmente, na maioria dos casos, nós tratamos as pessoas pelo que elas foram e não concedemos a elas nem a possibilidade de ter mudado de vida. Esse aqui já fez isso, já fez aquilo outro, e nós as tratamos pelo que elas foram. Isso está errado. Jesus chamou Simão de Pedro. Por quê? Jesus tratou aquele homem, chamou, e ele era Simão, mas o tratou pelo que ele tornaria, pelo que ele seria no céu. Você deve tratar as pessoas não pelo que elas foram e nem pelo que elas são, mas você deve tratar as pessoas pelo que elas serão no reino de Deus. E então, Deus chamou você e disse: você é importante. Você mesmo. E disse: você é importante. E deu a você uma obra para você realizar. E Deus está tratando a você com base naquilo que você ainda será. Então, pense nessas coisas ao estabelecer critério para julgar e tratar os irmãos. Precisamos tratar as pessoas por aquilo que elas serão, de preferência no reino celestial. E é por isso que Jesus chamou Simão de Pedro. Nós temos aí uma lição muito importante, tá? Promessas de Deus são muito mais abrangentes do que qualquer expectativa humana. Como é horrível e frio quando nós vamos a uma reunião e todos os assuntos são tratados com base simplesmente na estatística, sem levar em conta a fé, sem levar em conta as promessas de Deus. As promessas de Deus são muito mais abrangentes. Então, corre lá atrás do homem com cordel e diz: está tudo errado aí essa medida que você está tomando. Essa cidade não pode ter muros. Vai morar muita gente nela, não cabe. Isso aí, irmão, é a igreja. É a igreja que você está trabalhando. É a igreja pela qual nós estamos lutando. Bem, permitam-me contar a vocês a história de um homem importante. Ele chamava-se Cliff Young. Cliff Young era da Austrália e eu quero contar para vocês uma história sobre ele. Você encontra essa história sobre ele se você procurar no Google. Você vai encontrar lá a história dele. E é impressionante, e ela me impressionou bastante.
Em 1983, ele já era um homem idoso, criador de ovelhas na Austrália, e chamava-se Cliff Young. E a idade? 61 anos de idade. Tomou o seu lugar na linha de partida entre os atletas de uma ultramaratona. Tá vendo aí, ó? Isso é a figura dele na corrida da ultramaratona. Sabe quantos quilômetros dessa ultramaratona? 877 quilômetros. E, normalmente, levava cerca de 7 dias para ser completada. E os atletas dormiam na beira da estrada, na pista de corrida. E dormiam 6 horas e corriam 18 horas. E depois dormiam mais 6 horas e corriam mais 18 horas. E assim por diante. Ok. Enquanto todos os demais atletas estavam vestidos com a última moda, cobertos de logotipos de seus patrocinadores, com os tênis de alta tecnologia em seus pés, o criador de ovelhas usava um macacão com galochas sobre as botas de trabalho para o caso de chuva. E ele era 30 anos mais velho que os concorrentes mais velhos da ultramaratona. E era a primeira corrida competitiva de que ele participava. E ninguém disse a ele que devia dormir 6 horas e correr 18 horas. Então, ele correu 5 dias e não só ganhou a corrida, mas ele bateu o recorde da ultramaratona por 2 dias inteiros. E não havia como, de acordo com a sabedoria convencional, aquele criador de ovelhas terminar a corrida. E muito menos haveria como ganhar a corrida. Ele não só ganhou, ele bateu o recorde por 2 dias. Bem, irmãos, é disso que eu estou falando. Quando os homens falam, isso não é possível, isso não é capaz, Deus diz, é possível, eu sou contigo. E Ele nos manda para pregar o Evangelho no mundo. E esse Evangelho é o poder de Deus. Bem, o agrimensor com a vara de medir, na visão de Zacarias, é um lembrete para nós não medirmos o potencial da nossa igreja de acordo com a vara de medir dos homens. A Bíblia só diz que cabe ao dispenseiro ser achado fiel. A vara de medir dos homens sugere que o povo de Deus, naquele momento, esperava uma cidade muito parecida com a Jerusalém que anteriormente tinha sido destruída. Uma cidade murada, uma fortaleza capaz de suportar o poder militar dos seus opressores. Era disso que o povo estava falando. Agora, a Jerusalém que o anjo está dizendo aí que será reconstruída, que será feita, será edificada, tinha uma população aí de pessoas e animais tão grande que não poderia ser colocada dentro de muros. Recordando, naqueles dias, apenas 50 mil estavam retornando a Jerusalém. Estavam retornando do cativeiro. E, portanto, aqui só pode ser um símbolo, uma figura, uma metáfora. Isso é o que eles procuravam, mas definitivamente não era isso que Deus estava prometendo. Seu reino, ao que parece, será caracterizado de forma diferente. Veja aí os versos 4 e 5. Por 2 coisas importantes. A cidade sem muros e a proteção dessa cidade seria o próprio anjo do Senhor.
como um anel de fogo em volta deste povo. Como é que diz lá o salmista? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Isso é a Nova Jerusalém. Essa é a promessa de Deus. Mas a perspectiva do povo era uma cidade lá a ser reconstruída e que eles lá habitavam, uma cidade insignificante e terrena. Então, primeira coisa, eu quero saber de você quais são os muros da sua igreja. Nós temos uma lição aqui. Nunca devemos colocar muros que limitem nossa expansão ou a divulgação do evangelho. Muros confinam e Deus não quer que a sua mensagem seja confinada dentro de paredes. A mensagem de mudança de vida do evangelho deve ser divulgada no mundo inteiro como o Criador, como o anjo do Senhor planejou. E quem sabe se essa pandemia não é para que a mensagem do Evangelho seja mais efetivamente pregada. Imaginem se os apóstolos tivessem alugado um salão e condicionassem a pregação do Evangelho às quatro paredes. Isso era o fim, seria o fim. E você deve pregar o Evangelho onde Deus colocou você. Os que trabalham no trabalho, os que estudam na escola, os que possuem parentes na família e os que possuem amigos, aos amigos. Devemos pregar o Evangelho onde Deus nos colocou. Quais os muros que você coloca para a sua igreja? Eu me lembro de que, quando eu me converti, era proibido, em algumas igrejas, mulheres entrar na igreja de calça comprida. Algumas igrejas tinham uma placa na porta, proibindo que mulheres usassem calça comprida. Ora, onde está isso? E quando eu perguntei onde estava isso na Bíblia, eles me apontaram Deuteronômio 22, 5, que diz o seguinte, que os homens não usarão roupa de mulher e que as mulheres não usarão roupa de homem. Ora, depois que estudei exegese, descobri que lá, naquela época, todas as pessoas usavam um vestido comprido. Aquilo não está tratando de calça, não está tratando de roupa masculina como temos hoje. São muros que colocamos na igreja. Nós precisamos parar com isso. Quando as pessoas se convertiam e se apresentavam aos servos de Deus, aos apóstolos, no lugar que eles se convertiam, eles eram batizados imediatamente. Onde estivessem, eram imediatamente batizados. Mas nós hoje damos uma classe de catecúmenos, e eu conheço alguém que preparou 100 perguntas para os seus alunos de catecúmenos. E não é isso, gente. Ninguém vai ser ordenado. Não tem que responder sobre doutrina. A única coisa que precisamos saber para que recebamos as pessoas e concedamos a elas o direito de receber os meios de graça, que é o batismo e a Santa Ceia, a única coisa de que precisamos é saber se elas são crentes, se elas se dizem cristãs, se elas testemunham que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, nós podemos batizá-las. Ensiná-las, nós teremos o resto do nosso ministério, o resto da vida delas, para ensiná-las. Não temos que ficar aguardando 2 anos, 3 anos, 1 ano, para receber. São muros que nós colocamos na igreja. Ah, ela se converteu, sim, e se ela morrer, vai para o céu. Ah, para o céu é boa, mas aqui para a minha igreja ainda não é boa. Preciso ainda responder aqui, 100 perguntas de categoria. Que horrível isso, são muros que nós colocamos na igreja. Precisamos tirar esses muros. Cada um de vocês sabe dos muros que tem na sua igreja. Cuidado para não ser mais realista do que o rei, para não exigir mais do que aquilo que Jesus
na verdade, exige. A cidade era muito populosa. Verso 4 de Zacarias 2. Primeiro, é-nos dito que será uma cidade muito populosa. Diz aí assim o verso 4. Jerusalém será habitada. Zacarias diz, como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. É assim que será Jerusalém. Pois o cerco da cidade com uma muralha de defesa seria impossível. Tão vasta seria sua população. Então, é uma figura, está tratando da igreja. E, na verdade, como o verso 11 continua a explicar, será uma cidade que englobará as nações. Isso é o que eu mostrei para vocês em Gênesis 15, 5, e que se cumpre em Apocalipse 7, 9, plenamente. A nova Jerusalém, o reino de Deus, vai abrigar os cidadãos de cada tribo, cada língua, cada povo e de cada nação. Assim será a nova Jerusalém. Bem, irmãos, o texto, então, lhes disse, olha aí, esse é um texto-chave que você precisa dar ênfase na sua igreja. Corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada por umas aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Assim será Jerusalém. Ok? Agora vamos ver isso aí, que é uma cidade muito populosa, mas totalmente protegida por Deus. Totalmente protegida. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Isaías nos lembra de que, agindo Deus, quem impedirá? A presença de Jesus é toda a proteção de que a igreja precisa. A mensagem do anjo do Senhor é que o reino de Deus é uma multidão incontável, um reino que não precisa de muralhas de construção meramente, pois o Senhor irá proteger a cidade, e ele estará com a cidade, e habitará no meio da cidade. E ele mesmo será um anel de fogo em volta da cidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Como é bonito este texto! E se você compreender a passagem de Zacarias, ele se torna ainda mais bonito. Então, nós temos aí, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, veja aí que maravilha nós temos aí da promessa do Senhor. Eu me encanto com isso, me empolgo com isso ainda hoje. E como agrimensor da visão de Zacarias, nós somos tentados a avaliar a igreja com a vara de medir dos homens, com o padrão humano. Nós somos tentados a avaliar a igreja como esse agrimensor, essa visão de Zacarias, e com o cordel de medir dos padrões humanos. E você precisa de um equipamento mais moderno. Lembra lá do que eles disseram a Cliff Young, enquanto se alinhava para a corrida? Você nunca vai conseguir chegar longe usando esses métodos. Disseram isso? Disseram para ele? Nunca vai chegar longe. Pois bem, isso é como às vezes pensamos da igreja, infelizmente. E então procuramos o ABC do crescimento da igreja e falamos de marketing, falamos de edifícios e dinheiro. Isso é como medimos a força da igreja, a vitalidade da igreja e a saúde da igreja.
Vamos fazer um projeto de implantação de igreja, começar uma igreja nova, então o conselho começa a discutir. Tem que ser uma localização de metrô, ou então um lugar que tenha bastante condução, que seja de fácil acesso para as pessoas irem. E no dia vamos construir um templo bonito lá e confortável, e depois disso nós vamos arrumar boa música, e o povo gosta de música e o povo vai para lá. E então nós vamos sair distribuindo folheto e convidando, vamos colocar na rádio um convite para ir à igreja, e assim se começa um trabalho. Vamos arrumar uma recepção proativa é uma palavra nova, todo mundo gosta dessa palavra, né? E simpática, né? Uma recepção simpática, né? Pois bem, vamos pegar aí João como modelo, tá? Marcos, capítulo 1, versos 4 e 5, nós lemos assim: apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saiu com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Bem, irmãos, o ministério de João expandiu como um fogo selvagem. Todos os habitantes de Jerusalém, diz o texto, e era muita gente, além de todos os habitantes de Jerusalém, havia também todos os municípios da Judéia. O que é interessante é que tinha uma distância considerável de viagem para ouvir João. Era uma caminhada de 36 quilômetros de onde João estava, de Jerusalém até o Rio Jordão, no deserto. E todo mundo ia ouvir João. Não tinha metrô, não tinha carro, e todo mundo ia ouvir João. Nosso professor, de saudosa memória, reverendo João Alves dos Santos, costumava contar a história de um pregador americano chamado Al Martin. E as pessoas se deslocavam 200, 300 quilômetros para ouvi-lo, porque ele tinha uma mensagem. E João tinha uma mensagem. Eu quero incentivar vocês, pregadores, a ter uma mensagem. Preparem bem os seus sermões. Tenha nele conteúdo bíblico, bom alicerce, bom fundamento. Exponha o texto da palavra de Deus, porque se a palavra de Deus não converter pessoas, ninguém pode converter mais. É a palavra de Deus que converte. João não usou marketing, não usou nada disso. Então, eu quero incentivar você. Se vocês tiverem mensagem, se vocês expuserem o texto da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não vai faltar igreja para vocês. Todo mundo vai querer. E vocês vão edificar o povo de Deus. Considerem isso. Ok. O que mais que nós temos aí? Nós temos a presença de Deus conosco. Deixa eu falar desse acampamento aí. Está vendo essa coluna aí de fogo aí, nesse pequeno filme? Essa coluna de fogo acompanhava o povo pelo deserto. Acompanhava porque era muito frio à noite. E esse fogo, o povo à noite. Era Deus que estava aí. E onde parava essa coluna de fogo, então embaixo se construía o tabernáculo. A palavra tabernáculo significa habitação de Deus com o homem. No livro de Atos, capítulo 2, nós temos uma língua de fogo que paira agora sobre a cabeça dos homens, sobre a cabeça dos homens. E então, quando essa língua de fogo paira sobre a cabeça dos homens, significa que agora ali é o tabernáculo de Deus. O coração dos homens é o tabernáculo de Deus. Então, irmãos, considerem isso.
Considerem este ensinamento. Essa é a presença de Deus conosco. E nós podemos ter essa convicção. Nós sabemos que Deus está conosco. E se somos grandes, ricos e fortes, então nós temos mais convicção, não é certo? Mas aqui estamos sendo lembrados de que a medida verdadeira da igreja nada tem a ver com marketing, nada a ver com riqueza, nada a ver com poder, e tudo a ver com a presença da glória do Deus vivo habitando em nosso meio. Isso é o de que mais precisamos urgentemente. Precisamos da presença da glória de Deus habitando entre nós. Essa é a verdadeira marca da saúde e da vitalidade da igreja. Se nós queremos que nossa igreja seja bem-sucedida, precisamos da presença de Deus conosco. Bem, e então a Bíblia nos apresenta essa figura da armadura de Deus. Isso parece a verdade da nossa vida. Confiar nas promessas de Deus pode parecer uma ultramaratona de macacão usando botas de trabalho nos pés e dificilmente seria adequada para as exigências da corrida. As pessoas conhecem a promessa de Deus de proteção, muro de fogo em torno delas, a promessa da presença, a glória em seu meio, e elas acham que essa promessa são abstratas, são etéreas, são vagas. Então, irmão, primeiro aprendamos aqui a deixar a promessa de Deus corrigir as nossas perspectivas. Você pode confiar nele, o resto é uma miragem, e suas promessas são certas, e quando você confiar nelas, você cruzará a linha de chegada no final. Deixe as promessas de Deus corrigir as suas perspectivas. É disso que estamos falando. Segundo ponto, deixe a convocação de Deus despertar a sua urgência. Aí nós temos os versos 6 a 9. E aí, em segundo lugar, aqui está uma chamada de Deus para despertar a sua urgência. Deixe a chamada de Deus despertar a sua urgência. O anjo do Senhor continua a falar, e desta vez, porém, ele dirige-se diretamente ao povo de Deus com uma palavra de convocação e uma palavra de exortação, de alarme. Veja aí os versos 6 e 7. Soa um alarme aí dessa urgência, não é? Isso é um alarme. Isso é uma coisa, é uma pena que as pessoas leiam isso não interpretativamente, porque em hebraico a ideia é essa: ei, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Deus tem o seu povo, irmãos. Deus tem o seu povo no exílio ainda. E o anjo está dizendo que vocês devem deixar a comodidade e vir a ser parte da Sião que Deus está construindo. É disso que estamos falando. Ei, fugi agora da terra do norte. É disso que estamos falando, irmãos. E para aqueles 50 mil, valia a pena deixar uma cidade tão protegida como a Babilônia, tão rica, tão linda, para reconstruir dos escombros de uma cidade? Não, irmãos, não valiam. Mas quando olhado com a perspectiva de Deus, a coisa muda completamente de figura. E aí nós temos uma expressão que eu amo profundamente na Bíblia. A igreja, a menina dos olhos de Deus. Os versos 8 e 9 aí.
a menina dos olhos de Deus. Então, esta é a mensagem dos versos 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca a menina do seu olho. Porque eis aí, agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. E assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Este é o texto que nós temos aí, tá? Isso é uma mensagem urgente. Não esperem. Saiam às ruas, façam o que puder, usem a internet, usem o Facebook, Instagram, YouTube e o que for preciso. Preguem aos que convivem com vocês, os da família, levem a igreja a pregar, levem a igreja a testemunhar, porque nós estamos garantidos neste mundo, aconteça o que acontecer, porque um muro de fogo, um anel de fogo está ao nosso redor, para cumprirmos essa mensagem urgente de tirar o povo da Babilônia, tirar o povo da Babilônia e trazê-lo para a nova Jerusalém e trazer o povo para a igreja. Ok. Então, deixe a presença de Deus inspirar o seu louvor. Essa é a estrutura do texto, os versos 10 a 13. Os versos 10 a 13. E eu tenho aí, canta e exulta. Olha aí, começa aí com o imperativo. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Que promessa maravilhosa. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor. Serão o meu povo e habitarei no meio de ti. Saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na Terra Santa. E de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Diz-nos aí o texto. Veja aí esses versos aí. No verso 10 nos é dito que o próprio Deus habitará no meio do seu povo. E então essa mesma promessa é repetida no verso 11. E isto está enfatizado, destacado para nós. É importante, virá e habitará no meio de vós. E entre essas duas promessas do verso 11 está o anúncio de que muitas nações se juntarão ao Senhor. Isso é fantástico. Você já leu Isaías 19? Eu quero incentivar você a ler Isaías 19, particularmente o verso 23. Diz assim: naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios. Já leu isso? Isso é um ensino fantástico. Muitas nações vão servir ao Senhor no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Bem, irmãos, quando eu leio isso, eu acredito que as pessoas podem se converter. O que você faz quando vem habitar entre nós Jesus Cristo? É por isso que o texto começa dizendo assim: canta, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E o verso 13, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O que você faz quando Deus vem habitar entre nós em Jesus Cristo, em sua essência? Então você canta, você louva a Deus, e então você se curva em adoração silenciosa e em santo temor. Você treme
e você se alegra. Você treme e você comemora, você celebra. Isso é o que o Evangelho faz em um coração que o abraça. Faz-nos cantar, tira a nossa respiração. Você conhece a realidade da glória do Evangelho da graça? Se você conhecer, então vai inspirar o seu louvor e fazer você se levantar e cantar, se alegrar diante do Senhor. Deixe a glória do Senhor habitando com você, fazer você cantar. Deixa eu corrigir uma coisa que é uma opinião minha, e você pode refletir sobre ela. A adoração a Deus tem 3 etapas. A primeira delas é a razão. Nós precisamos entender a palavra de Deus para colocá-la em prática. A razão. A pessoa nos ensina, por isso que o culto é racional. E a segunda delas é a vontade, para eu fazer aquilo que a razão diz que eu deva fazer. E a terceira é a emoção, para eu ter prazer naquilo que a vontade diz que eu devo fazer, que a razão diz que é o certo. Então, o culto deve ter razão, vontade e emoção. Eu lamento que nós, às vezes, tenhamos sacrificado a emoção e achamos que as pessoas sentir prazer no culto e manifestar esse prazer, essa satisfação é errado. Então, toma cuidado com isso, porque a presença de Deus conosco, a vinda da Jerusalém, nos faz cantar, nos faz sentir prazer, nos faz sentir emoção. Então, precisamos tomar cuidado para não eliminar nenhuma dessas coisas. Nós encontramos cultos na África e as pessoas cantam alegremente e gritam a Deus. E as palavras lá no Antigo Testamento para celebração, às vezes é gritar e às vezes é falar alto. E então tomemos todo o cuidado para não tirar do povo de Deus a possibilidade de manifestar a sua satisfação diante do Altíssimo. O que você faz quando você vê tudo isso? Uma cidade sem muros. O que você faz quando vê que Jesus Cristo é que está à nossa volta como uma coluna de fogo, como um anel de fogo, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, que nenhum mal nos atingirá? O que você faz com tudo isso? O texto diz, você canta, você se alegra, você jubila, você celebra, você se contenta no Senhor. Pois bem, irmãos, então eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo ao redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Vamos recordar aí? Deixe a promessa de Deus corrigir as suas percepções, suas perspectivas. Deixe a convocação de Deus despertar a sua urgência. E deixe a presença de Deus inspirar o seu louvor. Deixe a presença de Deus inspirar o seu louvor e a sua oração. E depois que as promessas de Deus se mostram infinitamente maiores do que o que esperamos, isso só nos pode despertar para a urgência, para atender a convocação de Deus para servi-lo. E, afinal, só temos uma vida para servir a Deus aqui na Terra. Assim, devemos servi-lo incansavelmente e urgentemente. Portanto, esse sermão de Zacarias só pode terminar com louvor. Só pode terminar com louvor. Por isso, o imperativo aí para cantar. Deixa eu contar para vocês aqui uma coisa interessante. Eu ainda choro pela obra de Deus. E eu aproveito todas as ideias, todas as oportunidades e todas as portas abertas para servir a Deus no reino dele. Eu ainda sofro quando vejo aquelas reportagens da África e crianças morrendo. Eu ainda me alegro
e expresso minha gratidão a Deus e quando vejo uma alma se convertendo a Deus. Eu me alegro com um culto e com uma boa pregação, eu tenho o prazer de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter esse sentimento. E o que o sermão de hoje, de Zacarias, faz é isso. Toda essa glória de Deus e essa manifestação de Deus, essa urgência de Deus, nos deve levar a louvar a Deus com um coração inteiro. Que Deus, assim, abençoe a todos nós e que nós vivamos na presença dEle com disposição para servi-lo segundo as perspectivas do próprio Altíssimo. Amém.